Amém, amados? Aleluia. Estou muito feliz por cada lembrança, presente. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Primeiro quero agradecer os presentes. Desde sábado estou recebendo presente. Eu quero convidar você para a festa do meu aniversário, que minha esposa fez, mas porque eu não sou de ficar, vamos reservar um restaurante e tal. Por mim, vamos em casa, pede um iFood, come e comemora. Mas glória a Deus que eu tenho uma esposa e 2 filhas, que por elas você comemora o aniversário 7 dias antes e 7 dias depois. Aí sexta-feira eu fui no restaurante comemorar com elas. E eu quero convidar vocês. Luar reservou vai ser numa pizzaria na Serra de Japi, foi onde foi o aniversário dela. Eu não sei se está no grupo dos líderes, Luar deve ter mandado individualmente para algumas pessoas, mas você está convidado, eu gostaria muito que você fosse. Se você foi no dela e não foi no meu, assim, o Senhor continua te amando muito. O Senhor continua te amando muito. Mas eu gostaria muito que você fosse. É o tempo de qualidade ali. A gente consegue fechar. E foi reservado o restaurante para a gente. Eu acredito. Então, se você não recebeu a mensagem, está recebendo um convite de púlpito. Mas eu quero falar uma coisa para você, o que eu tenho aprendido, depois que eu me tornei pastor, que eu não sei se você conseguiu contribuir da forma que você queria para dar o presente. Às vezes você deu além do que podia para dar um presente para mim, eu quero te agradecer. E às vezes você não deu e gostaria de ter dado. E às vezes você não deu porque nem sabia. Mas eu lembro uns anos atrás porque eu acho assim, só existe uma forma de você presentear a Deus. E eu aprendi isso de uma forma assim, muito peculiar. Eu lembro uma vez que eu estava andando debaixo do pastor Ricardo, e eu não sei de onde que surgiu a ideia de dar um carro para o pastor Wilson. Assim, dar um carro, sim, você tem que ter uma equipe muito poderosa e próspera. E eu creio que nós estamos caminhando para isso, para dar carros e presentes. Mas isso é só o Senhor fazendo, né? Naturalmente falando. E eu estava passando uma situação financeira na época, ele era para levantar uma oferta via igreja, e assim, falei, puxa, como que eu vou falar para a igreja e tal? Eu lembro, depois fui conversar com ele particularmente, porque eu não tinha condição. E ele só me falou assim, Fábio, nós não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de unidade, porque só existe uma forma de nós honrarmos a Deus, é através da unidade. Só existe uma forma de você presentear a Deus, é unidade, não existe outra forma. Quando você quer honrar a Deus de forma individual, você só vai dar uma lembrança para Deus, e lembrança tem a ver com aquilo que você acha que Deus quer, não tem a ver com aquilo que Ele quer receber. E eu quero falar para você, se você quer continuar me agradando, seja um comigo, porque grandes coisas o Senhor vai fazer conosco. Você pode ter certeza, eu tenho um com você, eu me importo com você, e esse é o seu coração. Eu me alegro quando você está feliz, eu me alegro quando você está alegre. Eu fui conversar com um rapaz, eu não sei se foi quarta, nem sei, é tanta gente que eu conversei essa semana, e no meio da conversa eu falei assim, pastor, minha esposa não está bem, e aí na hora meu semblante ficou assim, eu falei, puxa, como assim sua esposa não está bem? Não, mas fica tranquilo, pastor, vai melhorar. Não, como assim? Eu não fico tranquilo. Eu sou um pastor que quando o seu rebanho está mal, eu estou mal. Quando que eu vou ficar bem? Quando a sua esposa ficar bem. Então não fala para mim para não ficar em paz, porque eu não tenho como ficar em paz sabendo que a sua esposa. Esse é o meu coração. E eu gostaria que você entendesse. Eu sou um com você, assim como você é um comigo. E é dessa forma que nós vamos conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Você pode ter certeza. Então nesse aniversário vamos renovar as nossas alianças, comendo uma boa pizza lá na pizzaria. Amém? Aleluia, glória a Deus. Obrigado mesmo pelo presente. Irmãos, como o Alisson falou, a partir de amanhã nós vamos começar o nosso jejum de 21 dias. O tema do nosso jejum é restituição financeira. Pastor, o que é isso? Como que é isso? Como que vai ser isso? Vem para o jejum. Participe do jejum. Geralmente nós jejuamos, geralmente é uma refeição por dia. O objetivo do jejum é justamente você buscar mais a Deus. Então, em vez de você tomar o café da manhã, você vai orar. Se você tirar o almoço, em vez de você almoçar, você vai orar, você vai buscar mais o Senhor. E nós entendemos que aquilo que o Senhor tem para nós estamos no ano da restituição, principalmente a restituição financeira. Eu não sei se você sabe, um vencedor intimamente está associado com a sua questão financeira. Dificilmente você vai ser um vencedor em qualquer área da sua vida, se financeiramente você não prospera, você não avança. Isso é muito ruim. E nós temos um alvo, como é jejum nós oramos muito. Nós temos um alvo de, como igreja videira aqui de São Paulo, de nós orarmos 100 mil horas. Imagina orar 100 mil horas.
você não vai orar sozinho 100.000 horas. O nosso alvo é que cada membro, o nosso alvo aqui como videira do Tatuapé, é orar 9.000, quase 10.000 horas, nesses 21 dias. Você fala, pastor, é muito, eu não consigo orar nem 5 minutos. Assim eu oro. Quando eu fui ver, deu 2 minutos e meio. Assim, por que eu vou falar agora? 20 minutos, 20, então, mas nós vamos te ajudar nisso. E nós vamos ter a live do pastor Wilson, onde ele vai estar compartilhando o livro. Eu vou estar fazendo live todos os dias, a meio-dia. Eu não vou ler o livro, mas eu vou compartilhar uma porção do capítulo e vou orar pelos seus alvos e pelos nossos alvos, nesse jejum de 21 dias. Vai ser de segunda a sábado, ok? De domingo não, por conta que a gente vai estar compartilhando no dia. Mas nessas horas você vai poder estar orando, compartilhando ali, acrescentando seus 20 minutos de oração. Nós vamos estar, nessa sexta-feira nós temos um encontro, então provavelmente boa parte da equipe vai estar indo para o encontro, mas nas 2 próximas sextas nós vamos estar aqui no prédio da igreja orando, declarando por aquilo que Deus vai fazer nesse próximo semestre, que na verdade já está no final do semestre também, aleluia, mas nós vamos estar orando muito. Eu sei que a Eloá vai ter um tempo de oração com as mulheres, eu sei que os seus obreiros vai ter um tempo de oração também com a sua rede, mas eu quero convidar você, entre nesse jejum querendo mais de Deus. Parece às vezes de querer entender, compreender, mas simplesmente entre nesse tempo querendo receber mais de Deus. Aquilo que você podia ou pode conquistar, que está no seu limite, já conquistou. Mas permita conquistar ou desfrutar daquilo que o Senhor já conquistou por você. E eu creio que nesse jejum de 21 dias vai ser algo poderoso. Amém? Então eu imagino que você já adquiriu o seu livro. Se você está com o seu livro aí, na última página tem os seus alvos de oração. Coloque ali os seus alvos de oração e todos os dias intensifique a sua oração. Se você quiser mandar os seus alvos para mim, eu vou orar. Durante a live, se eu conseguir ler quais os seus alvos, eu vou orar pelos seus alvos. Mas vou estar 21 dias orando pelos seus alvos e pelos meus alvos e pelos alvos da igreja como um todo. Mas você pode ter certeza, o Senhor vai trazer muitas experiências no nosso meio em relação a essa área. Amém? Outra coisa, nessa terça-feira eu estive conversando lá com o pessoal da Vinha que administra a questão financeira. Meus irmãos, assim nós demos um passo muito largo para mudar de prédio, muito largo mesmo. Então faltam poucas coisas e tem a ver com a questão financeira também. Mas eu creio que chegou um tempo também de, como igreja, nós orarmos por esse novo prédio. E quando que nós vamos começar a orar por esse novo prédio? Na quarta-feira. Então, você que às vezes não vem no encontro, só vai no encontro quando leva uma pessoa, eu quero te convidar quarta-feira para você vir, porque nós vamos estar orando por esse novo prédio. E nós vamos estar orando por esse novo prédio no jejum. Mas eu quero dar o start na quarta-feira. E na quarta-feira eu vou te mostrar o projeto, o layout do prédio. Eu lembro que quando eu não sei se você orou antes de casar com a sua esposa. Você orou? Quem aqui, não sei, mas eu orei muito antes de casar com a minha esposa, mas eu nem sabia quem que era minha esposa. Eu lembro que eu casei com 27 anos, e os jovens falavam, ih, tá vendo, a Eloá veio para salvar o Fábio, porque o Fábio estava quase no banco cinza do metrô, não sei se você sabe, aqueles que velhinho, e já estava falando que eu já estava passando o cabo da Boa Esperança. Mas eu lembro que antes de conhecê-lo, eu orava muito por ela. Senhor, a minha esposa, guarda a minha vida, a minha mulher, a mãe dos meus filhos. Eu orava dessa forma. Mas assim, você orar por uma coisa que você não conhece, você não sabe a cor do cabelo, você não sabe a altura, o tamanho, de onde vem, para onde vai, que time que toca, você não sabe nada. Então, mas eu sempre orei, minha mãe sempre orou pela minha esposa. Mas um dia eu conheci minha esposa. E quando eu conheci minha esposa e Deus colocou no meu coração que eu ia casar com ela, a minha oração mudou. Você concorda? Quando você tem a imagem do carro que você quer, quando você tem a imagem da casa que você deseja, quando você tem a imagem da mulher que você vai casar, ou com o homem que você vai casar, a oração intensifica. E você pode ter certeza, porque ali eu já orava pensando em outras coisas, inclusive na lua de mel, com a pessoa, porque aí muda todo o contexto. Aí você ora. E na quarta-feira eu vou te mostrar o layout de como vai ser o prédio, e você vai orar visualizando esse prédio. Você vai orar, as crianças vão orar, as crianças, os juvenis vão orar por esse prédio. Você vai orar por esse prédio, mas você vai visualizar, e a sua oração vai ser mais intensa. Eu estava no curso dos casais, e no domingo à noite, sim, minha filha tem 10 anos. Quando Deus move, você percebe. Ela chegou assim no quarto, na sala,
papai, eu tive uma visão. Assim, eu não sabia se era brincadeira, se era sério. Eu falei, que visão? Eu tive uma visão do novo prédio. Assim, não tinha nada a ver com o assunto, eu estava comendo, jantando, eu tive uma visão, e eu vi um prédio assim, vai ter sala do teatro. Eu falei, nossa, a Priscila vai agradecer, vai ter uma sala do teatro, vai ter o camarim, vai ter um centro de louvor, vai ter uma sala assim, de reunião, você vai se reunir com os obreiros. Eu vi um salão muito grande, e assim, eu olhava assim para ela, e ela falava com tanta convicção, eu falei, meu Deus. Aí no final ela falou assim, eu também vi uma sala lá para mim, mas não vai ser individual para ela, vai ser do juvenil. Eu vi minha sala lá para mim, glória a Deus. Você percebe, quando você consegue visualizar, quando você enxerga de forma natural aquilo que Deus está falando, eu vejo. Às vezes é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas eu vejo. O que nós temos que fazer? Intensificar a nossa oração. E a partir de quarta-feira nós vamos intensificar a nossa oração por conta desse prédio. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu preciso ir rápido. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se alguém puder pegar uma água para mim. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Aleluia. Eu acho que eu dei todos os recados, nem sei se eu dei todos os recados. Falei tanta coisa aqui. Aleluia, glória a Deus. Lá em 1 Coríntios 13, capítulo 13, ela fala o seguinte: agora, pois, deixa eu ler na minha versão aqui. Pois os nossos, 13, desculpa. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor dessas é o maior. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Existem três características, ou três virtudes que todo homem, toda mulher tem que ter diante do Senhor, que essas virtudes você vai levar para a eternidade: a fé, a esperança e o amor. E é interessante que essas três virtudes é o que vai levar você no final a ser vencedor e ser exitoso na sua vida. E são essas três virtudes que vão agradar a Deus. A palavra de Deus fala que é impossível agradar a Deus se não for através da sua fé. E é interessante, fé aqui fala para quê? Fé, quando ele fala fé fala de circunstâncias que é do aqui e agora. Então a palavra de Deus fala que não é que você vai se tornar mais do que vencedor. A palavra de Deus fala que você é mais do que vencedor. A palavra de Deus fala que Jesus vai morrer um dia. Não, ele já morreu pelos seus pecados, você já é perdoado. Não, um dia ele vai se tornar o seu pai, ele já é o seu pai. Isso é fé. Então quando você toma por isso, a sua postura, o seu posicionamento é outro. Agora, o que é esperança? Esperança é uma fé sobre aquilo que vai acontecer. Então, o que é aquilo que vai acontecer? Eu creio que um dia Jesus ele vai voltar. Nós cremos no dia do arrebatamento. Quem que ele vai arrebatar? Ele vai arrebatar a igreja. E por isso eu preciso ser zeloso, estar vigilante, porque esse dia está chegando. Isso é fé. Quando Deus libera uma palavra, quando você, em detrimento de alguma coisa na sua vida que vai acontecer, você precisa ter esperança, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, fé aqui, esperança tem a ver com aquilo que Ele vai realizar, não que Ele realizou. E o amor aqui, na verdade, fala da índole, fala do próprio Deus, e a palavra de Deus fala que dos três, o maior é o amor, e na verdade esse amor é o que sustenta a sua fé e a sua esperança. É interessante que a fé, na verdade, quando você tem fé em coisas que aconteceu agora, você tem fé sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você já conquistou. Na verdade, a fé ela traz sobre a sua vida o que? Poder. Quando você tem fé, quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, independente de circunstâncias naturais, isso traz poder na sua vida. Agora, quando você tem fé, quando você tem esperança, o que traz para a sua vida a esperança? Traz alegria. É interessante, você percebe às vezes no nosso meio tem gente que está amarga, frustrada, ansiosa, decepcionada. Isso é o quê? Isso é falta de esperança. É só você restaurar a esperança da pessoa, que o que vai trazer? Vai trazer alegria. E o que leva um cristão diminuindo? É falta de alegria. Que a palavra de Deus fala que a alegria é o remédio que vai trazer força para você. A alegria do Senhor é o que te faz permanecer, é o que te faz acreditar mesmo diante da adversidade. Deus prometeu algo para você, mas as adversidades são o contrário.
Então, quando você tem esperança, essa esperança sempre produz o quê? Alegria. E aí fala do amor. O que o amor produz na minha vida e na sua vida? Produz o quê? Prazer. Prazer. E eu não quero falar sobre os três, eu quero só falar sobre a questão da fé. Eu gostaria que você abrisse lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Por que muitas vezes nós perdemos o prazer nas coisas de Deus? Por que muitas vezes nós perdemos o prazer no casamento? Por que muitas vezes nós perdemos o prazer naquilo que Deus nos deu? Às vezes Deus abriu uma porta, você pediu para Deus abrir uma porta, e Ele abriu a porta para você, e quando você entrou nessa porta, você estava assim prazeroso, mas de repente o prazer foi embora. De repente não, foi um processo, ele foi-se embora, porque você perdeu o quê? O amor. Você perdeu o amor. E você quer restaurar o prazer na vida de uma pessoa, sobre aquilo que Deus fez, é você tendo experiência com o amor de Deus. E tudo isso, na verdade, não está associado a homens, não está associado a coisas, está associado a um relacionamento que você tem com o próprio Deus. E eu gostaria de falar aqui um pouco sobre fé, porque eu creio que é o que nós vamos desfrutar e experimentar nesse jejum de 21 dias. Hebreus capítulo 11, verso 1 fala o seguinte: a fé é a certeza das coisas que vamos. Põe na outra versão, por favor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Lembra o que a esperança traz na minha vida e na sua vida? O que ela traz? Ela traz alegria. Então, às vezes, eu não sei se você já conhece aquelas pessoas, eu vou conseguir, aí de repente, eu vou conseguir, não vou conseguir, e volta. Por quê? A pessoa, chegou um momento na vida que ela perdeu a alegria. Todo mundo casa alegre. Eu não conheço ninguém que casou depressivo, angustiado, ai meu Deus do céu, que peso, vai ser a lua de mel na minha... Eu não conheço ninguém. Mas geralmente passa-se o ganho, a pessoa perde a alegria do casamento. Eu não conheço nenhum líder de célula que assume uma célula, nossa, que peso, nossa, agora Jesus está liderando uma célula, eu não queria, mas vou ter que liderar. Ninguém faz isso. Tudo começa com alegria. Mas na verdade a alegria está associada com esperança. E o que o Senhor está falando? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você não tem condição de esperar, então porque não tem fé? Você não confia no Senhor. Que a vida cristã se baseia o quê? Em confiança. Em confiança em quê? Que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. E se Ele prometeu o que Ele vai fazer o impossível. E o impossível para realizar aquilo que Ele prometeu para você. Mas é interessante que vem um segundo aspecto. É onde muitas pessoas bombam. Onde que é? É a convicção. O que Ele fala? A convicção, e a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. O que é convicção? Convicção, meus irmãos, é aquela certeza que você sabe que foi extraída de Deus. O próprio Deus colocou aquela certeza no seu coração. O seu cônjuge pode falar o contrário, que você não sai da sua posição. O seu patrão, o seu chefe, a sua empresa, a economia, mas você não sai da sua posição. É convicção. Quando eu liderava os jovens, eu fazia isso, eu não faço mais isso. Mas quando eu liderava os jovens, quando os jovens falavam, eu estou apaixonado, eu vou casar. E eu sempre falava, quer casar? Vamos conversar então comigo? Aí ele falava assim, não, porque aquela moça, foi Deus que me... Sim, ele nem orou, mas sim, olhou os olhos, o corpo, a boca, Deus falou que eu vou casar com ela. E também a mulher falou contra, não, porque assim, um homem não tem como não ser de Deus, eu no seu xaracanta da barra, e vai. Aí o que eu fazia? Vamos conversar, vamos tomar um café lá comigo? Aí vinha, ele falou assim, você quer casar por quê? Você quer casar com a fulana, ou com a beltrana, ou com a ciclana? Ou você quer casar com o rapaz? Não, porque é homem de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa, já passou da idade dele trabalhar, e ele não trabalha ainda. E aí? Eu não tinha pensado nisso. Pois é, deixa eu te falar uma coisa, ele está aqui, ele não consegue liderar uma célula. Você acha que ele vai conseguir te liderar? Aí o que aconteceu? Por que eu parei de fazer isso? Porque os casais achavam que eu era contra o relacionamento deles. Mas o que eu estava produzindo ali? Na verdade eu não estava produzindo nada, eu estava checando se tinha o quê? Convicção. Aí quando uma mocinha fala assim, é mesmo, né, pastor? Pois é, não tinha pensado nisso. Se ele não tem dinheiro para comprar nenhum hot dog na Silva Romero, ele não vai ter dinheiro para levar para jantar. Então é melhor eu buscar outra coisa melhor, não é? Eu também acho. Aí desistiu. Quantas vezes aconteceu isso? E aí os casais me acusavam, que eu não. Mas por que a moça desistiu? Porque ela não tinha convicção.
E às vezes eu chegava, e é interessante que eu sempre fiz isso. Você quer casar com a moça? Por que você quer casar com a moça? A moça tem tantos anos de idade, ela nem entrou na faculdade ainda. E deixa eu te falar, eu conheço o contexto familiar dessa moça. A moça é cara. Você tem dinheiro para bancar? Deixa eu te antecipar, você não tem dinheiro para bancar. Você vê onde o pai dela leva ela para comemorar o aniversário? Você vai levar num padrão menor? E aí o cara fica assim, ou a moça. Aí você, não, pastor, foi Deus que me deu uma palavra que eu vou casar com ela. E é Deus que vai fazer prosperar. E eu vou fazer o que for necessário para que isso aconteça. Aí eu falo, pode casar, tem convicção. É isso que muitas vezes nós não temos, convicção. Porque no dia mal, o que vai levar? É você ter uma experiência que você ouviu do próprio Deus que Ele vai fazer. E eu fazia isso também com um líder de célula, eu não faço mais isso também. Mas quando eu ia assumir um líder de célula, a gente pegava e falava assim, por que você quer assumir a célula? Não, pastor, Deus falou comigo, que não sei o quê. Eu falei, mas deixa eu te falar uma coisa, essa célula é ruim que você vai assumir. Os irmãos não respondem. É mesmo, pastor? Por que você está liderando eles? Porque eles não querem responder. É simples assim. Não tinha pensado nisso. Pois é, mas você está disposto a liderar? É mesmo, né, pastor? É melhor ir trabalhar, né? Curtir da minha vida. Aí o que é isso? Porque, irmãos, eu não estou simplesmente conduzindo essa pessoa a não liderar. Eu estou testando a convicção dela. Aí a pessoa, não, realmente, pastor, é melhor eu parar de liderar, né? Você está disposto a vir todos os dias, quarta-feira, no discipulado comigo? E às vezes vai ter discipulado que vai acontecer fora do escopo, fora da agenda, e eu vou precisar que você está disposto a fazer isso? Por conta de conforto e tal? Aí começa a pensar, é mesmo, né, pastor? Mas obrigado, tá? Conta comigo nas minhas ofertas. E vai embora. Mas aí eu também já falei para muitas pessoas, eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa, você está liderando pessoas que são fofoqueiras. Você sabia que nessa igreja não tem fofoqueiro? Todos os fofoqueiros dessa igreja estão na sua célula. E você está disposto a liderá-los? Você vai convidar eles para o seu aniversário, eles não vão. E não vão te dar parabéns. E aí o rapaz pega e fala, pois é, pastor, mas eu não estou liderando porque eles respondem ou não. Eu estou liderando porque Deus respondeu a minha oração e eu respondo a oração dele. Então, se eles responderem ou não, é indiferente para mim, eu vou liderar. Então pode liderar, esse rapaz tem convicção. E essa célula vai multiplicar. Então você percebe por que muitas vezes as coisas não acontecem na minha vida e na sua vida? Porque não tem convicção. Você já viu aquelas pessoas, eu vou entrar na empresa, não vou não, eu vou para casa aqui. Então, e muitas vezes, nós começamos com tanta empolgação, com tanta fé, expectativa, mas às vezes essa fé, ela vai diminuindo, ao ponto dessa fé acabar. E por que tudo isso às vezes acaba? Por que muitas vezes essa fé simplesmente parece que ela definha ao ponto de simplesmente morrer? Porque a nossa fé, meus irmãos, ela precisa crescer, ela precisa avançar, mas chega um momento na minha vida e na sua fé, na minha vida e na sua vida, que essa fé precisa dar o quê? Fruto. E é interessante, eu não sei se alguém aqui já fez bolo aqui, mas existe um ingrediente fundamental, a Marcela sabe qual que é, para levar a massa para crescer. Todo mundo sabe. Então, por exemplo, você pode pôr a quantidade da farinha certa, você pode pôr a quantidade de ovo certo, você pode colocar tudo, mas se você não colocar fermento, o bolo não cresce. E a vida cristã é isso. Existe um ingrediente que, se você não acrescentar na sua fé, meus irmãos, essa fé não cresce. Às vezes essa fé ela vai definhar e vai morrer de inanição. Por quê? Porque você não alimentou essa fé. E qual é o ingrediente que alimenta essa fé? Chama-se o quê? Ousadia. Se você não é ousado diante da palavra que você tem, essa palavra, se um dia ela for embora, um dia ela vai cair em esquecimento na sua vida. Porque tudo que Deus faz, existe um ingrediente: ousadia. Essa ousadia que vai trabalhando e gerando no seu coração convicção. Essa ousadia é que vai levar o céu a trabalhar ao seu favor. Essa ousadia que vai destruir todas as obras do diabo contra a sua vida e contra a minha vida. E eu gostaria que você abrisse lá, porque lá em Tiago fala, Tiago capítulo 2, verso 14. Já abriu aqui, eu vou ler aqui. Meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso
Pode acaso, semelhantemente, a fé salvá-lo? Verso 15: se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupa ou necessitado de alimento cotidiano, continua, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual proveito é disso? 17, assim também a fé, se não tiver obras por si mesmo, ela é morta. Então, se você não tiver convicção, a sua fé, se ela não morreu, ela vai morrer. Aí continua: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Verso 19: crê tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Meus irmãos, o que Tiago está falando aqui? Ele está falando aqui o seguinte, que se você tem fé, e essa fé ela não produz obra. O que é uma obra aqui? Restituição, restauração, cura, libertação de demônios, salvação, restituição, conversão, transformação. Isso é a obra da fé. Você não precisa fazer uma obra para depois ter fé. Com base na sua fé, a palavra de Deus fala que precisa ter obras. Se não existe obras por conta de uma fé que você tem em Cristo Jesus, essa fé é morta. Então ele dá um exemplo de comida. Aí chega uma pessoa para você e pede, você pode me dar um prato de comida? E você tem condição de dar um prato de comida. Você fala assim, não vou, não dou o prato de comida. Mas você fala assim para ele, vai em paz, que Deus te abençoe e Deus te prospere. O que vai acontecer com isso? A sua fé é morta, porque você tinha condição de abençoar, você tinha condição de ajudar, mas não ajudou. Meus irmãos, eu estava conversando com um empresário, eu acho que foi na segunda ou na terça-feira, e ele estava contando de uma situação de um membro nosso, que ele, uns anos atrás, ele se converteu, e assim, ele estava com uma vida assim, totalmente destruída. E ele estava falando assim, pastor, a esposa dele é da igreja, a mãe dele é da igreja, os filhos são da igreja, e esse homem ele se converteu muitos anos depois. Ele tinha uma vida assim, ele nunca trabalhou na CLT, não tem currículo, e quando se converteu veio para a igreja. E quando ele se converteu, ele não conseguiu procurar currículo, ele não tinha emprego, as pessoas não contratavam ele, e ele precisava trabalhar para ganhar, para sustentar a família. Então, na verdade, a forma dele se sustentar era um outro caminho, que não era um caminho de ficar de forma injusta, assim dizendo. E esse empresário falando para mim essas coisas, eu falei para ele, pois é, você vê como que nós estamos falando nisso? Porque você concorda comigo, esse homem, nós conhecemos a família desse homem, nós conhecemos a sogra dele, nós conhecemos a esposa dele, conhecemos os filhos dele, e ele tá procurando emprego aonde? No mercado de trabalho com pessoas que ele nem conhece. Porque, meus irmãos, vamos ser bem sinceros, se chega uma pessoa para você, e você perde um emprego para você, o cara tem 24, 25 anos, ele nunca estudou, nunca fez faculdade, não tem nem expectativa de fazer faculdade, mas ele quer uma oportunidade. Aí você puxa ali o currículo dele, você vê assim que o currículo dele não é nada favorável a ele, você não vai contratar, sim ou não? Aí eu falei para o empresário, pois é, deixa eu te falar uma coisa, é interessante que nós, como Videira do Tatuapé, nós temos mais de 100 empresários no nosso meio. Quem que deveria contratar esse homem? Somos os empresários do Tatuapé, não do outro lugar, porque isso é fé, porque eu sei, porque eu conheço a família dele, nós conhecemos a mãe, nós conhecemos a família, nós conhecemos os irmãos, conhecemos os filhos, e nós conhecemos a conversão dele, nós vimos o milagre que Deus fez, mas por que nenhum empresário conseguiu contratar ele? Isso é o que? É falta de obra. Por que eu não vou contratar? Por que eu não posso ajudar financeiramente? Como eu falei, se o seu empreendimento é do tamanho do Deus que você serve, nós devemos ser contratado ele, uma oportunidade para ele colocá-lo no currículo. Trabalhei de motorista, trabalhei de vendedor, trabalhei de gerente, e ainda você vai poder falar assim, olha, contrata que a índole e tem um caráter irreputável. Mas quem que vai fazer isso? Somos nós. Por que somos nós? Porque nós entendemos que o nosso empreendimento e a nossa vida profissional é para abençoar os outros. Se não for de outra forma, não tem sentido. Então, é isso que ele está falando aqui. Se você tem condição de abençoar, abençoa. E não fala, vou orar por você. Simplesmente abençoa de forma prática. Isso chama-se o quê, meus irmãos? Obra. Isso chama-se o quê? Ousadia. Isso chama-se o quê? Uma fé que tem obras.
E como eu falei para você, e é nessa forma, meus irmãos, que a sua fé, a minha fé, ela vai crescer. É nessa hora que a sua fé e a minha fé, ela vai ter o quê? Resultados, frutos. A sua fé precisa ter frutos, a sua fé precisa ter obras, e essas obras têm a ver com o quê? Com a sua resposta diante do relacionamento que você tem com Deus. E eu gostaria aqui de falar aqui rapidamente sobre a vida de um homem, Moisés. Abre a sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 14, verso 10 a 16, eu prometo que vou encerrar no horário para orar, para você ir na pizzaria comigo, e ainda chegar em casa, dormir cedo e acordar de manhã para trabalhar, e para entrar na live, ele fala assim, não pude entrar na live porque estava cansado, porque fui na pizzaria com o pastor. Você vai ser indesculpável, mas vamos lá. É interessante que, se você for ver o contexto de Moisés, a palavra de Deus fala que Moisés, ele estava ali como libertador do seu povo. A palavra de Deus fala que com mão forte Deus tirou ele do Egito e de Faraó, e eles estavam caminhando rumo à terra prometida, pelo deserto. E a palavra de Deus fala que eles chegaram aonde? No Mar Vermelho. Quando eles chegaram no Mar Vermelho, a palavra de Deus fala que Faraó e os exércitos de Faraó estavam no cangote de Moisés. E aí atrás estava um povo que queria matar Moisés e o seu povo, que era o Faraó e seu exército. Na frente estava o Mar Vermelho. E eu imagino que você já passou por isso. Alguém já passou por isso? Você olha para um lado, eu não tenho resolução. Você olha para frente, a resolução é pior ainda. Você olha, eu vou dormir, eu vou desistir, eu vou pedir a morte, porque o que eu vou fazer? Se eu olho para trás, eu vou ser fulminado pelo exército. Se eu olho para frente, eu vou morrer aí, afogado, porque eu provavelmente não sei nadar. O que vai acontecer da minha vida? E é interessante que Moisés tem uma posição que eu e você também devemos ter. Porque a fé é justamente nessas circunstâncias, onde naturalmente você percebe, não tem condição. E é essa que vai ser seu pedido de oração nesse jejum de 21 dias. Vamos ler. Êxodo capítulo 14, verso 10 até o 16. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. Verso 11. E disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Olha só, meus irmãos, olha o que Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja, só o que você fez, nos tirando do Egito. Por que Moisés tirou aquele povo do Egito, meus irmãos? Foi porque Moisés queria? Na verdade, Moisés não queria, Moisés estava lá de boa, de repente o Senhor aparece numa sarça. E por que Deus aparece numa sarça para Moisés? Porque o próprio povo estava pedindo, Senhor, nos liberta dessa opressão. Então, por que eles estavam ali? Porque Deus ouviu a oração do seu povo. Deus, Ele ouve a sua oração. Se você não tem mentalidade de desfrutar, ou se você não tem mentalidade de estar na posição que você deseja, Deus vai colocar um Moisés na sua vida, mas Ele ouve a sua oração. E a palavra de Deus fala que quando ele chegou aqui, olha o que eles falaram: Senhor, por que o Senhor me deu essa surucucu para eu casar? Eu sei que eu pedi para o Senhor casar, mas o Senhor me deu essa surucucu. Por que você me deu esse homem aí, vinagre aí, abacaxi, que é mais um paspalho do que é isso que a pessoa estava falando? Senhor, eu pedi para o Senhor abrir uma porta, mas que porta é essa que o Senhor abriu, né? Misericórdia. Foi isso que o povo fez. Você já fez isso? Ou ninguém nessa igreja já fez isso? Senhor, o Senhor se enganou. Eu não sei o que mandou no Instagram, eu não sei se estava assim, uma imagem que estava Moisés olhando para o mar, estava Arão do lado dele, estava dizendo que o Moisés ele tinha TDAH, eu não sei qual que, e aí estava assim, ai Moisés, abre o mar vermelho, e Moisés ficava assim, ali, o exército está vindo, vai logo Moisés, vai logo, ele olhava assim, aí ele olhava para o mar, eu esqueci o cajado, puxa, o que vai acontecer na nossa, já aconteceu isso com você, meus irmãos? Puxa vida, eu esqueci justo aquilo que eu não podia esquecer. Mas você percebe, o povo, meus irmãos, na verdade eles estavam amaldiçoando aquilo que eles mesmos pediram para Deus. Às vezes você está amaldiçoando, na verdade, o processo de Deus na sua vida, para que você fique na posição que Deus tem para você. Deixa eu te falar,
Como a Eloá uma vez falou aqui, eu já vi ela falando, foi você que falou? Acho que foi ela. Nós temos muita facilidade de ouvir qual que é a vontade de Deus, mas saber como é a vontade de Deus, nós temos muita dificuldade de entender. Porque a vontade de Deus, os caminhos de Deus, às vezes são outros para você. Porque o destino provavelmente do seu é diferente do seu vizinho. Mas não amaldiçoa aquilo que o Senhor colocou. Não amaldiçoa aquilo que Deus deu para você, mediante a sua oração. Mas vamos continuar lendo, verso 12. E aí continua. E o que lhe disseram, e o que foi que lhes dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois era melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Ao povo reclamar, era melhor eu estava lá no mundo, drogado, usando droga, era melhor estar aqui, era melhor estar ali, fazendo aquela vida boa, do crime, fazendo coisa errada, do que estar aqui servindo ao Senhor. Olha a pressão que eu estou passando, olha a dificuldade que eu estou passando, Moisés. E muitas vezes nós falamos isso. E aí é interessante que Moisés, ele não ficou indignado. Provavelmente você ficaria indignado, eu também ficaria indignado com umas conversas dessas. Aí continuou Moisés, porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje, e nunca mais vocês verão esses egípcios. Lembra que eu falei para vocês, isso é um ingrediente que aumenta a sua fé. Qual que é o ingrediente que aumenta a sua fé e ainda traz frutos? Ousadia. O que é ousadia? É você declarar a palavra de Deus antes que aconteça. Eu quero declarar que esse ano o seu casamento vai ser restaurado. Isso é ousadia. Eu quero declarar que você vai no culto e a sua vida vai ser mudada e restaurada. Olha, deixa eu te falar, você precisa ir para a igreja. Você precisa ter uma experiência com Deus como eu tive. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de casamento, você não precisa de homem, você não precisa de mulher, você precisa de Deus. O que é isso? Isso chama-se ousadia. O que ele estava falando para o povo? O Senhor vai salvá-los hoje mesmo, e vocês nunca mais verão Faraó e seu exército na sua frente. Mas quando que Moisés disse isso? O mar na sua frente e o exército do outro lado. Isso é ousadia. Isso o que é? Isso é obra. Por conta da minha fé, eu declaro a palavra. E a obra, ela vem com as palavras que nós declaramos. Aí vamos continuar lendo, verso 14. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Verso 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e estenda sobre o mar, a água se dividirá, e os israelitas poderão passar em terra seca, por meio do mar. Só até aí. Meus irmãos, é interessante, você percebe como o Senhor é simples. O Senhor falou, vai orar jejum de 21 dias, porque a palavra de Deus fala que Moisés, assim como eu e você fazemos. Você está com uma dificuldade, você vai, Senhor, puxa, eu estou liderando uma célula, os irmãos não respondem. Senhor, eu estou aqui, sabe, eu consagrei minha empresa para o Senhor, e essa empresa, parece que tem um tranca-rulha nesse, não é possível, o negócio não vai para, que negócio é esse? E é interessante, foi dessa forma, Moisés chega para o Senhor e fala, Senhor, o que nós vamos fazer? Porque agora é o Senhor, eu falei que o Senhor vai fazer, o Senhor precisa fazer. Isso é muita ousadia, isso é muita intimidade com Deus. E é interessante que Deus, ele foi tão simples, ele falou assim, Moisés, por que você está orando? Eu não já falei para você o que você tem que fazer? Coloque o cajado na frente, que o mar vai se abrir diante de vocês. Simples assim. Então muitas vezes você quer que Deus faça coisa. Não, Deus é simples. Porque quando você chega diante de Deus, Senhor, eu não sei o que eu faço, qual é essa célula. As pessoas não respondem. O que o Senhor vai fazer? Responde você. Às vezes você fala, Senhor, meu casamento não vai, meu cônjuge não responde. O que o Senhor vai falar? Como ele falou para Moisés, responde você. Senhor, a questão, as pessoas, olha essa questão da economia, as pessoas atrasando o pagamento, fala assim, mas você não vai atrasar o pagamento. Isso é simples assim. E a palavra de Deus fala que quando ele colocou o cajado, isso chama-se o quê? Ousadia. A palavra de Deus fala que o mar se abriu, e todos passaram pelo mar. O que é isso, meus irmãos? Isso chama-se o quê? Obra. Isso chama-se o quê? Fruto da sua fé. Mas eu não vou delongar, tinha mais coisas para falar, mas não vai dar tempo. Mas é interessante que, se você for ver, isso não foi algo exclusivo somente na vida de Moisés. Você vê que isso aconteceu com Paulo,
Você vê que isso aconteceu com Pedro, em relação ao aleijado. Você vê que isso aconteceu com Ruth. Você vê que isso aconteceu com Esther. Você vê que isso aconteceu com Raabe. Você vê que isso aconteceu com Pedro. Você vê que isso aconteceu com o próprio Jesus. Porque eu não sei se você sabe, ousadia, meus irmãos, é o irmão gêmeo da fé. Na verdade, ousadia e fé são dois lados de uma mesma moeda. Não tem como você crescer, ser exitoso e vitorioso, se você não for ousado diante da palavra que você um dia, ou Deus liberou sobre a sua vida. Porque ousadia simplesmente é você se levantar contra as palavras mentirosas do inferno, em relação à sua vida, em relação à sua identidade, em relação às promessas de Deus na sua vida. Se não for dessa forma, o que vai acontecer? Se você não tem coragem de abrir a sua boca, se você é intimidado pelas coisas que acontecem na sua vida, vai diante de Deus. Quantas pessoas estão aqui definhando na fé, porque não, em vez de declarar a palavra, em vez de declarar aquilo que o Senhor tem para você, eles declaram o inverso: eu vou desistir, eu não quero, eu não avanço, eu não vou conseguir. Pelo amor de Deus, não faça isso. Agora você imagine se Moisés tivesse esquecido o cajado, como eu falei aqui no começo. Imagine se você um dia desistir. Você pode ter certeza, não é, a questão não é só você não, muitas pessoas perecerão por conta de você desistir. Os seus filhos perecerão só pelo fato de você desistir. Uma geração inteira que depende de você vão perecer. Eu tive aqui a reunião dos empresários e falei assim: olha, nunca se esqueça, um empreendimento de um homem de Deus, ele precisa ter sempre a consciência: o meu empreendimento é para abençoar suas pessoas. Os seus funcionários são abençoados só por estarem debaixo da sua influência no seu trabalho. Se não for assim, não deveria ser de outra forma, meus irmãos. O que é isso? Isso é ousadia. Como eu falei para você, ousadia é o irmão gêmeo da fé. São os dois lados de uma mesma moeda. E você pode ter certeza, o diabo está se levantando contra você. O Felipe aqui falou aqui, o testemunho aqui do que ele falou. Eu passei tantas coisas de janeiro para cá, mas uma das coisas foi a própria questão do prédio novo. Porque muitas vezes eu fui pressionado a falar assim: não, vamos desistir, vamos deixar do jeito que está. Mas eu falei: não vai sair da minha boca isso. E eu fui lá nos bastidores e fui orar de forma: Senhor, eu declaro em nome de Jesus. Se o fulano não tem condição, um outro, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas é o Senhor que falou que vai fazer. Isso chama-se o quê? Ousadia. Mas ousadia, meus irmãos, você precisa declarar antes de acontecer. Isso é fé. Gostaria que você se levantasse, o pessoal do louvor subisse. Antes de nós orarmos, eu quero relembrá-los. Quarta-feira, eu quero você aqui orando comigo pela nossa nova casa. E você vai colocar lá no alvo lá. Assim como as crianças vão ter o seu alvo, eu quero ofertar pela minha nova sala. E você vai ter muita experiência para testemunhar. Meus irmãos, eu gostaria de terminar o culto, na verdade, fazendo um apelo. Se você for ver na vida de Josué, quando Moisés morre, Josué vai dar continuidade no legado da liderança de Moisés. Deus fala por 3 vezes para ele, 3 ou 4 vezes: seja muito corajoso, seja muito corajoso, porque você vai estar à frente de uma geração, e você precisa ser muito ousado, porque às vezes o próprio povo vai querer retroceder. Às vezes o inferno vai se levantar para que você retroceda, mas seja ousado e se levante diante disso. Mas eu gostaria de terminar esse culto fazendo um apelo. Eu quero orar por você que tem medo, você que tem ansiedade, você que já desistiu, já entregou, é o pano que fala, entregou a toalha faz muito tempo. A palavra de Deus fala que Davi, um dia estava lá na casa dele, e ele vai levar uns queijinhos por mão dele, e de repente ele vê um homem, que era 3 ou 4 vezes maior do que Davi. Davi estava ainda em fase de crescimento, e tinha um homem que era muito experiente em lutar, era Golias. Mas a palavra de Deus fala que Davi ficou indignado de ver aquele homem, que era 3 ou 4 vezes maior do que ele, afrontando o Deus dele. E é interessante que Golias não era um problema de Davi, era um problema de Saul.
Mas Davi, lembra que eu falei para você? Só existe uma forma de nós presentearmos a Deus: é em unidade. Falou do Deus do meu rei, falou também do meu Deus. E Davi vai lá e vai confrontar Golias. O que ele fala para Golias antes de enfrentar Golias? Ainda hoje, vou cortar sua cabeça com a sua própria espada. Nunca passou pela cabeça de Davi: eu vou perder. O exército inteiro de Saul provavelmente pensou: mãe, vai morrer, esse menino vai para o vinagre. Mas nem a cabeça dele, nenhum momento passou. Nenhum momento passou na vida de Davi: eu vou desistir. Mas o que ele falou? Ainda hoje, com a sua própria espada, eu vou cortar sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu sei que você está passando dificuldades, pressão. Isso muitas vezes gera medo, angústia, depressão. Isso chama-se opressão do diabo sobre a sua vida. O diabo não está controlando a sua vida, mas ele está te oprimindo. Isso é obra do diabo. Isso vai acabar. Nós não vamos entrar num jejum de 21 dias. Você com dúvida se Deus ainda pode mover. Se você está com medo de, será se eu posso? Não, você vai falar e Deus vai mover. E a partir de agora, você é empresário, quando fechar um negócio com seus clientes, você dê a mão e olhe no olho e fala: a partir de hoje você vai ser ricamente abençoado. Porque além das minhas habilidades naturais, o meu Deus vai te abençoar. E você, quando for para o seu trabalho e for promovido, fala: olha, eu quero te falar uma coisa para o seu patrão: essa empresa vai faturar muito e vai ser muito abençoado, porque eu estou aqui. E aí, pessoas que você percebe que tem enfermidade, você vai declarar: o Senhor vai te curar em nome de Jesus. Não tenha medo. Medo é obra do diabo. Ansiedade é obra do diabo. Depressão é obra do diabo. Desistir é obra do diabo. É o diabo nos oprimindo. Mas você vai começar esse jejum sendo uma pessoa ousada. Você vai colocar nos seus alvos não aquilo que você pode fazer, porque aquilo que você pode fazer, você vai fazer. Eu não tenho dúvida. Você é inteligente, você é capacitado, você é instruído. Mas você vai colocar nos seus alvos aquilo que o Senhor pode fazer e o que você não pode fazer, principalmente na área financeira. E nós vamos orar 21 dias sobre isso. Mas se você tem receio de falar, é porque você não tem ousadia ainda. O diabo está te intimidando. E hoje isso vai acabar. Nós vamos entrar nesse jejum de 21 dias, orando com ousadia. Você vai fazer que nem Davi. No final desse jejum, diabo, você vai voltar da onde você veio, com cabeça ou sem cabeça. Você vai voltar. Da onde você veio, você vai. Por onde você se levantou, você vai cair. E eu declaro: no final desses 21 dias, é o que vai acontecer com você e com essa hóstia de diabo que está na vida da minha família, dos meus filhos, da minha empresa, do meu empreendimento, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero orar por você se está passando por essa situação. Eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Medo, ansiedade, preocupação, dúvida, insegurança, pensamento de desistir, pensamento de morte, de renúncia. Eu quero que você venha aqui, que eu quero orar por você. Oh Jesus. E se você que está aí ainda sentado e não tem coragem, você pode ter certeza, o Senhor vai enviar um Moisés na sua vida, mas você não vai ficar na posição que você está depois desse jejum. Isso não é uma palavra minha, isso é uma palavra do Senhor. Muito pode a oração de um justo, e esse justo enviou o seu próprio filho para morrer por mim e por você, para te fazer tão justo como o Pai. E é isso que nós vamos desfrutar. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria de louvar o Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que você falasse com a sua boca: Senhor, eu tomo essa palavra como para a minha vida. Senhor, eu quero declarar sobre toda a circunstância que tem intimidado a minha vida. Senhor, que tem gerado medo. Senhor, eu tenho medo de prosperar. Eu tenho dúvida se eu vou prosperar ou não. Senhor, eu tenho dúvida se o Senhor, como que o Senhor vai fazer algumas circunstâncias no meu casamento, no meu cônjuge. Senhor, eu quero declarar, Senhor, no nome de Jesus, que toda opressão do diabo, toda seta do diabo que tem gerado dúvida, ansiedade, preocupação,
Senhor, medo, eu quero declarar incredulidade, eu quero declarar quebrado agora, no nome do Senhor Jesus. Vamos louvar. Enquanto nós louvamos, eu gostaria de ouvir a sua voz falando isso para Ele. Fale isso para Ele. Seja Moisés, traz à existência aquele que morreu por você. A palavra de Deus fala que o Deus que construiu todo o universo, Ele é o seu Pai, e Ele para te ouvir, Ele para responder as suas orações. E hoje você vai orar, e quando você abrir a sua boca e começar a orar, o seu coração vai ser tomado de convicção. O Senhor vai renovar a experiência que Ele teve com você. O Senhor vai trazer a lembrança de uma palavra que Ele liberou sobre a sua vida, quando não tinha ninguém para confirmar, mas Ele falou. E quando Ele trazer essa lembrança, a sua convicção vai ser restaurada. E quando essa convicção for restaurada, você vai começar a falar como quem tem. Você vai começar a falar com ousadia, porque é Deus ao seu favor, mais ninguém. Vamos louvar o Senhor.